Muito bem, abrindo o plantão médico Bandeirantes de hoje, na ponta da linha, recebendo aqui a neuropsiquiatra, já está aqui conectada em áudio e vídeo, a doutora Raquel Del Monde. Tudo bem, doutora? Como vai? Seja muito bem-vinda, hein? Bom dia, um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, né, por ter aceitado o nosso convite aí no sábado de carnaval para falar não sobre o Dia Internacional da Síndrome de Asperger, que já fiquei sabendo, né, doutora, através aí de você, que esse termo não existe mais, né? O nome da condição foi alterado de acordo com a nova versão da Classificação Internacional de Doenças, a CID, e acho que desde janeiro passado, janeiro de 2022, se eu não me engano, a doutora pode me corrigir aqui, é que o termo, o novo termo médico é transtorno do espectro autista do nível 1. É isso, doutora? Isso, do nível 1 de suporte. A nova classificação do CID, né, os termos síndrome de Asperger foi usado muitos anos, né, na nossa classificação foi usado por 30 anos. Então, ele parou oficialmente de ser usado em janeiro do ano passado, e ele foi substituído por transtorno do espectro autista, que é essa nomenclatura mais nova, que já tinha sido proposta pela Academia Americana de Psiquiatria, e é o subtipo, né, de autismo, que a gente fala que é nível 1 de suporte, sem prejuízo da linguagem e sem a deficiência intelectual, como consta no novo CID. Mas então vamos lá, doutora. Dentro do transtorno do espectro autista, tem todos os quadros de autismo, eles foram unificados, agrupados, é isso? É isso mesmo. Então, o autismo, a gente sabe que é uma condição, assim, extremamente complexa e heterogênea, né? Eu costumo dizer que essa heterogeneidade é a marca característica da condição. Então, nós temos, assim, pessoas com diferentes habilidades, diferentes necessidades. Então, nós temos desde aquelas pessoas que não falam, né? Então, não adquiriram o uso da linguagem oral, precisam, assim, de um suporte intenso, de ajuda, às vezes, para as atividades do dia a dia, até pessoas que, embora tenham, né, um prejuízo na sua comunicação social, nas interações, tenham também as suas necessidades de suporte, mas que conseguem um grau de autonomia muito mais elevado. E o termo transtorno do espectro do autismo, ele abrange todos esses indivíduos. E numa escala existem quantos tipos aí para classificar e diagnosticar o autismo? A gente vai tratar hoje e se aprofundar no nível 1, mas são quantos, doutora? São três, né? Antigamente era muito comum a gente usar as palavras leve, moderado e grave, né? Então, essas palavras foram substituídas por nível 1 de suporte, então, que é o que requer menos suporte para as atividades do dia a dia, suportes educacionais, sociais, etc. O nível 2, que a gente fala que requer um suporte substancial, e, finalmente, o nível 3, que daí engloba aqueles indivíduos que realmente tem uma necessidade de suporte muito grande, uma necessidade de supervisão, às vezes, contínua. E o que caracteriza, então, quais são os sintomas aí do nível 1, que era antigamente a síndrome de Asperger? O que caracteriza, então, doutora? Assim, nós temos dois grandes, que a gente chama domínios ou áreas do comportamento, nas quais nós temos os critérios diagnósticos, que é a área da comunicação social, então, que abrange não só, né, o domínio da fala, mas, assim, várias outras habilidades mais complexas que são envolvidas na nossa comunicação, da maneira como a gente interage nos diversos ambientes. Mas, além desse, que é o mais conhecido, nós temos uma outra área de comportamentos, que a gente chama de interesses e comportamentos restritos e repetitivos, que também são muito, né, característicos do autismo. Para estar no nível 1, essas duas áreas, elas requerem pouco suporte. Então, nós temos, às vezes, um indivíduo que fala bem, que se expressa bem, porém com algumas dificuldades daí nos níveis mais sofisticados da interação social, e que também tem essa presença de comportamentos, né, de uma rigidez de pensamento, um apego à rotina, tendência de manias, de ritualizações, mas que a pessoa consegue gerenciar isso com algum suporte, às vezes com a ajuda de terapia e tudo, mas que consegue gerenciar isso de uma forma mais funcional. Você sabe, doutora, que eu assisti um espetáculo que se chama O Som e a Sílaba, com a atriz
e cantora Alessandra Maestrini, não é? Ela ficou muito conhecida como a Bozena, personagem Bozena daquele seriado da Globo, Toma Lá da Cá. E nesse espetáculo, O Som e a Sílaba, dirigido pelo Miguel Falabella, a personagem dela era uma cantora, gostava de cantar, e cantava muito bem áreas de óperas, né? E ela tinha um domínio muito grande de ler e decorar e memorizar as partituras, né? Então, o espetáculo se dava mais ou menos nesse jogo entre a aluna e a professora ficou muito surpresa, não é? Com esse talento, né? da aluna. E aí, ao longo do espetáculo, ela fala, né? Que ela... No espetáculo, naquela ocasião, se falava ainda síndrome de Asperger, né? Então, existe isso também dos superdotados? Como que funciona isso, doutora? Sim, existe. A inteligência, ela não está atrelada com o autismo, como às vezes as pessoas pensavam e como às vezes ainda é replicado até em ambientes de formação. Por exemplo, que nós teríamos um grau de deficiência intelectual muito maior no autismo do que na população geral. Sim, nós temos os extremos de inteligência, na verdade, tanto a deficiência intelectual quanto a superdotação, com mais frequência no autismo do que na população geral. Então, nós temos autistas que têm inteligência mediana, nós temos autistas com deficiência intelectual e nós temos os superdotados. E quando a gente tem essa questão da superdotação com o autismo, é uma condição que a gente chama de dupla excepcionalidade. Então, a presença de, na verdade, qualquer condição, né, do neurodesenvolvimento com altas habilidades e superdotação. E quando a gente falava em síndrome de Asperger, era um perfil que realmente agrupava mais os autistas que têm essas habilidades, né, que se destacam. Então, às vezes, memórias prodigiosas, um talento artístico, um talento sinestésico, né, então, no movimento, então, atletas, dançarinos, e mesmo a superdotação acadêmica, né, propriamente dita. Isso também foi retratado em várias filmes, em séries. Então tem o Sheldon Cooper, né, do The Big Bang Theory, que seria aquele tipo mais acadêmico. Nós temos também, como também teve a série recente, Uma Advogada Extraordinária, também retratando esse tipo que tem uma superdotação associada. Mas não é só no nível 1 que a gente pode ter uma superdotação. Pode acontecer em outros níveis também, embora seja mais comum mesmo no nível 1. Olha, já tem muitas perguntas aqui dos nossos ouvintes, né, por áudio aqui no nosso WhatsApp, também no nosso chat do YouTube. A gente vai repassar aqui em instantes para a doutora Raquel Delmonte, que é neuropsiquiatra, hoje falando no Plantão Médico Bandeirantes sobre o transtorno do espectro autista. Mas, doutora, é importante a gente colocar aqui que qualquer nível de autismo, não importa, não é, se é o de nível 1, 2 ou 3, é uma condição, não é uma doença, porque existe uma diferença grande aí, não existe? Sim, existe. A gente chama de condição, e o autismo ele é uma das condições do neurodesenvolvimento, porque a maneira em que esse cérebro se desenvolveu, então desde o comecinho, desde a formação ali do embrião, a maneira com que foi formando, né, as diferentes áreas cerebrais, a conectividade, então quer dizer, a maneira em que essas áreas se ligam, né, onde é feita a formação, então, de sinapses que transmitem as informações de uma área a outra. Tudo isso, toda essa complexidade, né, a configuração mesmo é diferente no autismo. Então, é o que a gente fala, é simplesmente uma configuração atípica e que daí vai determinar realmente muitas diferenças, né, em relação aos neurotípicos. E como falamos que não se trata de uma doença, né, e sim de uma condição, não tem cura, não é, doutora? Mas tem tratamentos e outros estímulos que podem ajudar esse indivíduo, não é? Quais são os tratamentos e até mesmo os estímulos, as atividades, não é, que existem aí para dar mais conforto, né, para essa pessoa que tem essa condição? Sim. Bom, principalmente nós temos, né, a intervenção psicoterápica de abordagem comportamental. Isso é muito importante porque, na verdade, se trata da gente dar os estímulos corretos para que essa criança alcance o máximo do seu potencial, né? Então, que ela vá
através desses estímulos, que ela vá se desenvolvendo, construindo habilidades, aumentando o seu repertório. E isso, na verdade, para toda a vida. A gente sempre fala que o ideal é a gente ter uma intervenção precoce, isso não quer dizer que os indivíduos que estão na adolescência, juventude, vida adulta, não se beneficiam das terapias. E além da psicoterapia, nós temos também a fonoaudiologia, que tem assim uma função também muito grande, e não só como se pensa nos autistas que têm dificuldades de fala, mas mesmo naqueles que têm dificuldades diversas do diálogo, da narrativa, da forma com que eles interagem nos diversos ambientes. Então, trabalhar nessas formas de comunicação também pode ser a função de uma fonoaudióloga, né, especialista em comunicação social. E nós temos também o envolvimento de terapeutas ocupacionais, que eles atuam tanto na parte de integração sensorial, que é uma área que está sendo conhecida melhor atualmente, embora quem trabalha com autistas sempre viu, né, que os autistas têm essa parte de recepção, de receber e processar os estímulos do ambiente, diferente também dos neurotípicos. E nós temos na terapia ocupacional uma especialização em integração sensorial, que daí vai ajudar esses indivíduos a lidarem com as suas hipersensibilidades sensoriais ou com as suas hipossensibilidades, né? Porque nós temos perfis diferentes. E, de novo, essas intervenções terapêuticas, elas podem trazer benefícios em qualquer faixa de idade. Queria cumprimentar aqui os nossos ouvintes que já estão participando do nosso chat, do nosso WhatsApp. O Joedson Argolo está em Olindina, será que é isso? Olindina? Mandou mensagem para cá o Joedson, o Valdir Nogueira, a Maria Zélia, a Regina Missali, o André Fontana, sempre com muita informação. Tem perguntas aqui para a doutora, a gente já vai repassar aqui em instantes. Rodrigo Leitão, doutora Raquel, uma das médicas mais conceituadas do Brasil. O Reinaldo Dias, bom dia Danilo, ouvindo o programa pelo rádio na Cidade Ecológica, Pedro de Toledo. A Loreta Bellini também mandou mensagem aqui para o nosso WhatsApp do bairro de Santana. O Alexandre Galvão, da Zona Sul, tem a série também, ele está lembrando aqui, doutor, a série The Good Doctor também, né? Acho que tem um personagem que tem também essa condição, não é isso? Sim, que tem a dupla excepcionalidade também, né? O TEA com a superdotação. Doutora, e o quão comum é o autismo de nível 1, né? Numa porcentagem aí, falando no Brasil, ou numa escala global, o quão é comum a condição? Então, falando da condição na população geral, é cerca de 2%, né? Mas essas estimativas que a gente tem são projeções, principalmente do CDC americano, né? Que é o órgão que monitora a prevalência do autismo nos Estados Unidos. É uma pena até, sabe, Danilo, que nós não temos no Brasil um órgão que faça esse monitoramento. Então, aqui nós temos estatísticas indiretas, por exemplo, das prefeituras, então, dos autistas que se beneficiam de um ou outro programa da prefeitura, ou que vão lá registrar para ter direito, por exemplo, a uma vaga de deficiente. Então, nós temos, assim, algumas estimativas indiretas no Brasil. A gente acaba usando a prevalência que vem de fora, porque nós temos já muitos estudos internacionais que mostram que essa prevalência é estável em todas as etnias, em todos os lugares. Então, basicamente, aqui a gente usa a prevalência de fora, nós não temos dados daqui. Doutores, os sintomas, não é? Eles podem confundir com algumas outras doenças, não é? Então, pelo simples fato da pessoa não ser muito sociável, ficar ali mais num canto, reservada, isso pode, numa fase inicial da vida, ser confundida com uma timidez, né? Do indivíduo ali. Como fechar o diagnóstico do nível 1 ou mesmo aqueles, né, mais avançados de nível 2 ou 3? Essa é uma pergunta super importante, porque realmente nós temos assim comportamentos muito diversos, manifestações muito diversas e que podem se confundir com outras condições facilmente. Então, às vezes, indivíduos que têm, porque nós temos alguns indivíduos no TEA que têm uma dificuldade muito grande em iniciar
uma abordagem social, em manter uma amizade, que tem sim uma resistência em frequentar assim ambientes com mais pessoas. Isso pode ser confundido, por exemplo, com fobia social. Nós temos, às vezes, a criança que tem dificuldade na aquisição da fala e pode também ser confundido com transtorno de linguagem. Em crianças pequenas e, às vezes, do nível 2, nós podemos confundir com outros transtornos, né, do desenvolvimento, com deficiência intelectual. Mais para frente, a gente pode confundir também com TDAH, porque o autismo e o TDAH, os dois são condições do neurodesenvolvimento, e eles têm uma sobreposição muito grande de manifestações. Então, eles podem apresentar várias características em comum. E uma coisa interessante também no autismo, que é importante, né, que as pessoas saibam, é que é muito comum nós termos essas condições como sendo associadas ao autismo. Então, além delas se parecerem, nós podemos ter o TEA, né, o transtorno do espectro autista, mais TDAH, nós podemos ter um TEA mais transtornos de linguagem, mais toque, transtorno de ansiedade. Então, assim, por isso que esse diagnóstico, o processo, ele tem que ser feito com cuidado. E ele nunca é dado com base apenas em uma ou outra característica. É por isso que a gente consegue ir além dessas manifestações, porque nós nunca vamos ter, num caso de TEA, só a dificuldade de linguagem, só questões de comunicação. Nós temos que preencher os outros critérios. Então, dessa outra área do comportamento, por exemplo, que envolve tanto as estereotipias motoras, que são movimentos repetitivos, envolve estereotipias vocais, envolve a rigidez de pensamento, a tendência a manias, ritualizações. Nós nunca vamos ter um ou outro sinal apenas, sendo como TEA, né? A gente tem que ter toda essa constelação de sinais para a gente poder afirmar que um caso realmente está no espectro do autismo. Olha, doutora, já tem muitos ouvintes participando aqui conosco, mandando mensagens de áudio aqui para o nosso WhatsApp. A gente vai começar aqui a atender também as dúvidas do ouvinte Bandeirantes. Vamos com a primeira aqui. Bom dia, Danilo. Meu nome é Cleiton, moro em Bauru. Eu tenho um filho de 13 anos e eu e minha esposa estamos passando com um problema do seguinte. Ele faz parte de um projeto social onde a psicóloga de lá pediu para procurar um especialista para verificar se ele é superdotado, e na mesma linha, na escola dele foi lista para ver se ele tem autismo. E a gente aqui tem uma dificuldade grande para encontrar esse tipo de especialista na rede pública ou num custo mais acessível. Queria saber da doutora se tem algum caminho que eu possa tentar seguir para fazer o melhor para o meu filho, né, Danilo? Se for autismo, cuidar como autismo; se for superdotado, cuidar como superdotado. Eu acho que esse é um dos pontos mais sensíveis, né, para a gente aqui no nosso país. Nós temos poucos profissionais capacitados, poucos serviços de saúde habilitados para dar esses diagnósticos. O que a gente recomenda quando temos, né, um caso que também pode ser mais complexo, então, nesse caso também com associação de superdotação, é procurar um serviço de referência. Então, hospitais das clínicas, procurar, por exemplo, a Unifesp em São Paulo, que até recentemente abriu vagas também para... Eu não vou me lembrar certinho a idade, vai ter que pesquisar, mas eles abriram vagas para avaliação de, acho que, adolescentes e jovens, enfim, procurar dentro desses serviços algum tipo de programa que faça essa avaliação. No sistema público, nos postos, centros de saúde, né, nas unidades de atendimento, é mais difícil a gente ter essa avaliação. A gente pode, às vezes, até ter um encaminhamento para um psiquiatra ou para um neurologista, mas sem uma garantia que aquele profissional vai ter um conhecimento aprofundado de um caso desses, né? Ainda mais quando envolve a questão de superdotação, porque as pessoas do TEA com superdotação, elas são mais difíceis ainda de serem identificadas. As características, as manifestações são mais sutis, justamente porque a superdotação ela é um fator que a gente chama de modificador. Ela modifica como essa pessoa vai manifestar as suas características. Então, eu acho que o caminho
melhor é realmente procurar esses grandes serviços universitários. Jorge Camargo mandou mensagem para cá, obrigado Jorge pelo carinho, pela audiência, falando aqui sobre o Joaquim. A Mariana Eliane Dias, na escuta aqui nesse carnaval, acompanhando atentamente aí o plantão médico Bandeirantes de hoje com a doutora Raquel Del Monde. Conosco também a Estefânia, que me encontrou no show do Flávio Venturini, está acompanhando também aqui o programa de hoje. A Denise Corrochano também mandou mensagem para o nosso WhatsApp. A Estela Abdala, de Florianópolis, parabéns pela abordagem de um tema tão importante. A Lenilda, moro em Instância, Sergipe, estou na escuta pelo rádio, tema muito importante, o autismo. E tem mais mensagens de áudio aqui para a doutora Raquel Del Monde. Vamos ouvir. Bom dia, Danilo. Aqui é Evandro, de Jandira. Esse tema é muito importante. Eu tenho um vizinho, eu moro num condomínio, e toda vez que eu estou na frente da minha casa, varrendo a minha frente, eu acredito que ele deve ser autista, sim. É um senhor, ele passa e fez muito bem para ele um cachorro. Eu nunca vi ele sorrindo, mas ele sempre passa, sempre tem a mesma roupa. Pode estar frio, calor, é camiseta regata, bermuda, nunca sorriu. Ele chega a me cumprimentar agora, depois de um bom tempo. O cachorro acho que fez muito bem para ele. E ele sempre vai na padaria fazer compra. Provavelmente ele deve ser autista. Não sei qual o nível aí, estou escutando agora a médica falando aí, mas é muito importante a gente ter esse esclarecimento, porque eu poderia falar assim, esse cara não é educado, porque nunca me cumprimentava, mas agora eu percebo, realmente ele deve ser autista, um senhor que deve ser algo raro. A minha dúvida é essa, o autismo pode ser para uma pessoa que vai para chegar até uma idade avançada, sem problema nenhum, porque a gente sempre tem a noção de pessoas jovens. Obrigado. É muito legal essa pergunta, né? E é um tema que tem sido discutido muito ultimamente, que é o diagnóstico tardio. Então, o diagnóstico em adultos, em pessoas da terceira idade, porque nós temos sim o autismo, sendo, né, uma condição, não uma doença, como a gente já explicou, ela acompanha a pessoa ao longo da vida, mas as manifestações mudam, porque ela é uma condição dinâmica. Então, da mesma maneira que pessoas típicas vão adquirindo habilidades ao longo da vida, os autistas também. E esses, às vezes, que têm essas características mais sutis, então, o nível 1 mesmo, né, o que a gente está discutindo hoje, que às vezes não são identificados na infância, na adolescência, às vezes nem identificados até realmente até a terceira idade, porque se hoje ainda é difícil o acesso à avaliação, imagina, né, na época que eles eram mais jovens. Então, assim, eles vão adquirindo habilidades, então algumas manifestações podem se tornar menos aparentes, menos óbvias. Isso acontece, embora às vezes ninguém sabe como realmente é a vida, né, daquele indivíduo, quais as dificuldades que ele enfrenta dentro de casa. Mas o diagnóstico se mantém ao longo da vida toda. E é importante mesmo a gente saber disso, não só por essas questões, às vezes a gente interpreta mesmo, né, um autista como uma pessoa rude, mal educada. Isso acontece em ambientes de trabalho bastante, acontece com crianças na escola, né? Então é importante a gente saber disso, porque até coisas mais sérias, como abordagens policiais, e a gente tem visto muitos desses casos recentemente, que quando não existe o conhecimento, hoje a gente está falando até de um preparo, né, da polícia, para abordar indivíduos que às vezes possam ter um comportamento mais estranho, um comportamento de não responder, de não reagir, porque nós temos tido, assim, várias denúncias de casos de abordagens policiais, por exemplo, com autistas, que acabam resultando, assim, em tragédias, justamente por falta de um conhecimento, né, das pessoas. Então, hoje a gente está trabalhando em várias frentes para aumentar essa conscientização. Um até dos meus propósitos, né, eu sou mãe de autista, né, eu tenho um filho autista de 24 anos, e foi a partir
dessa minha trajetória, que eu também aprofundei muito no estudo do autismo, e meu filho também com 24 anos, a nossa preocupação conforme os filhos crescem é justamente preparando para todos os desafios da vida adulta, né? Porque os autistas também vão namorar, casar, estudar, ter trabalhos. Então, assim, a gente precisa ter essa percepção. E é justamente por isso que eu tenho me voltado mais a isso, a capacitação também de pessoas para trabalhar com o público adulto. Tem um curso também falando de autismo na vida adulta, porque os autistas crescem, né? Então a vida adulta chega e a gente precisa estar preparado para esses desafios. Não, e você sabe, doutora, nem tudo que a gente lê na internet a gente pode, não é, acreditar, não é? Aliás, a gente precisa primeiro duvidar de tudo, né, e depois se aprofundar e buscar aí quem entende do assunto. Mas eu estava dando uma olhada, me preparando aqui para o programa de hoje, e vi aqui alguns nomes, né, que são nomes de destaques conhecidos aí mundialmente, que têm, não é, e que sofrem com os sintomas do transtorno do espectro autista de nível 1. Eu não sei se é verdade aqui essa lista, doutora, mas tem nomes aqui como Bill Gates, como Steven Spielberg, o Tim Burton, o Woody Allen, o ator o Keanu Reeves, o próprio o jogador o Messi, e outros nomes, né, como Van Gogh, o Einstein, o Isaac Newton, o Beethoven, né, e cada um, você vê, nas mais diferentes áreas, né, tem atletas, tem esportistas, tem cineastas, tem grandes inventores, músicos, né, empresários de sucesso, como o Bill Gates, né? Então, na verdade, o que me parece aqui, primeiro, se essa lista for de fato verdadeira, não é? Me parece que o paciente, o indivíduo, ele consegue, não é? Com algumas limitações, dependendo do nível, mas tocar uma vida próximo do normal, tá correto falar isso, doutora? Sim, tá correto, né? A gente brinca até, viu, que no Vale do Silício, por exemplo, deve ser a maior concentração assim, de autismo da face da Terra, né? Então, esse pessoal de TI, né? Então, a gente brinca que já é um fator de risco aqui na avaliação. Mas tem algumas pessoas dessa lista, claro, então pessoas que viveram há muito tempo atrás, que por algumas características a gente infere que pode ter tido também essa questão da dupla excepcionalidade. Mas é claro que certeza a gente não tem, porque nós não temos dados suficientes para fazer um diagnóstico, né? Então, realmente, a gente fala de algumas pessoas pelo histórico delas, alguns como saber. Agora, dessa lista de famosos, alguns assumiram o diagnóstico, assumiram publicamente, foram a programas de TV falar disso, e eu acho sempre muito importante, né, quando pessoas públicas assumem, porque além de trazer o autismo, né, em suas diversas nuances, para o conhecimento do público, é mais uma desconstrução que a gente faz, né, nesse capacitismo que a gente tem, que é o preconceito de sempre julgar que o diferente é necessariamente inferior, e não é mesmo. Então, eu acho super importante quando as pessoas assumem. Agora, dessa lista, alguns já negaram, disseram que não, que o Messi, por exemplo, né? Então já foi negado que ele não é autista, mas alguns assumiram, e eu acho, assim, muito positivo isso. Não, então tá aí, correção importante da doutora Raquel Del Monde nos ajudando aqui, não é? A esclarecer os fatos, prestar serviço, e tem mensagens aqui para a doutora, viu? Laureano Arantes Neto, a Célia Raiek, o José Luiz do Nascimento, excelente programa. Quem mais aqui conosco? Vamos ver, o Alex Rodrigues, a Ana Maria Moraes de Santos acompanhando aqui, a Edilene Soares também mandou mensagem. Tem mais perguntas aqui, deixa eu ver aqui, mensagens de áudio aqui chegando para a doutora. Olha só, uma professora mandou mensagem para cá falando no processo de alfabetização, vamos ouvir. Bom dia, Danilo, bom dia, doutora. Aqui é de Santos, professora Miriam. E quero dizer que eu tive agora, nesse início de ano, uma grande felicidade, um grande presente, recebi um grande presente. O meu aluno, autista, aluno meu de primeiro e segundo ano, finalmente está completamente alfabetizado, tanto em português como matemática, lendo, escrevendo, interpretando e não precisando mais de mediadora. Então, por que minha admiração? Porque na escola, no pré, ele era totalmente dependente
Ele tinha muitas manias e atualmente ele as perdeu todas. Eu não sei aonde foi, mas ele teve uma melhora assim, sabe, de 100%. E eu fico muito feliz porque ele conviveu comigo 2 anos. Agora está indo para o 3º ano com outra professora. A gente fica tão contente, né, doutora? Que relato bonito, não é, doutora? Com certeza, né? Eu acho que é uma coisa extremamente gratificante, né, para todo mundo que trabalha com autistas, quando a gente vê que a pessoa está aproveitando bem, né, todos os estímulos, então na escola, nas terapias, que ela está se desenvolvendo. Isso realmente assim é muito gratificante para todos nós. Olha, vamos tentar atender aqui mais alguns ouvintes, porque são várias as mensagens, as dúvidas. O Vicente Pimenta pergunta o seguinte: doutora, qual o papel dos pais e família na melhora dessa condição, não é? Quais são as principais atitudes e comportamentos que devemos ter para com eles? A primeira coisa, eu acho que os pais precisam, assim, quando tem o diagnóstico, se informar o mais que puderem, se informar e tentar, assim, ir atrás de fontes confiáveis, porque, como o Danilo falou agora de pouco, tem muita coisa na internet, tem muita besteira também na internet. Então, tomar cuidado, procurar se informar com fontes confiáveis, entender direito quais são as necessidades específicas do seu filho e entender que as do seu filho são diferentes de outras pessoas autistas, porque hoje em dia a gente tem muito essa coisa também, né, de grupo. Então tem grupo na internet, tem grupo no WhatsApp, grupos de pais de autistas. E tem um lado muito positivo, claro, que é a troca de informações, e tem um lado negativo, que é aquela coisa, eu fiz isso com meu filho e dá certo, e todo mundo tentar fazer igual. Cada autista é um autista. A gente tem um ditado, né, na comunidade autista, é isso: se você conheceu um autista, você conheceu um autista, né? Então, assim, não dá para copiar o que foi feito para o filho de outra pessoa. É importante os pais terem informações e realmente terem consciência de que, por mais que a criança receba estímulos adequados, né, na terapia, na escola, que ele precisa receber esses estímulos também em casa. Isso não quer dizer que os pais tenham que virar terapeutas, não é nada disso, mas são estímulos naturais de tentar uma comunicação efetiva, seja qual for o grau de necessidade do filho. Existem maneiras de se comunicar de uma maneira mais efetiva, tentar entender quando essa criança está sobrecarregada, tentar entender os fatores do ambiente com os quais ela não lida bem. É tão importante que os pais também tragam isso para as terapias, porque os terapeutas não ficam com as crianças o tempo todo. Então, observar o comportamento do filho, tentar entender, levar para os terapeutas, discutir a melhor maneira de lidar com esses comportamentos. A família é extremamente importante para a evolução de uma criança. Olha, doutora, tem mais mensagens aqui, vou tentar juntar 3 aqui, porque elas são parecidas, não é? O Fernando, ele diz o seguinte, ele pergunta o seguinte: queria saber se o diagnóstico de altas habilidades pode ser confundido com o diagnóstico de autismo e qual o melhor profissional a procurar. O Newton Aires, de São Vicente, ele diz o seguinte: o meu amigo tem essa condição, ele é super inteligente, mas ele não consegue amarrar o cadarço, né, o cordão do tênis. É assim mesmo? Então tem uma questão aqui, né, que é uma dúvida dos ouvintes com relação aos superdotados, né, e as pessoas que têm mesmo essa capacidade, né, e altas habilidades, não é, doutora? Uhum. Em relação a confundir, eu acho que se é um profissional preparado, não tem como confundir uma coisa com a outra, altas habilidades e autismo. Porque nas altas habilidades a gente vai verificar um desempenho superior em várias áreas, né? A gente não tem só altas habilidades do tipo acadêmico, né? Como muita gente pensa. Então, de repente, uma criança que tem um desempenho em dança absurdo desde pequeno pode ter altas habilidades nessa área, altas habilidades artísticas, enfim, não necessariamente a superdotação do tipo acadêmico. Agora, na minha opinião, não tem como confundir, porque o autismo, ele tem muitas outras características, né? Nós temos, de novo, critérios nessas 2 grandes áreas do comportamento humano, de comunicação e de comportamentos restritos e repetitivos, e se você tiver
evidência das altas habilidades, ou uma avaliação neuropsicológica mesmo, provando, e tiver aquelas características, nós temos as duas coisas, é a dupla excepcionalidade. E o outro comentário que falou de um rapaz super inteligente e não consegue amarrar o próprio cadarço. Foi muito interessante até vir esse questionamento, porque dentre as características, né, que a gente tem, motoras, por exemplo, amarrar cadarço é outro que a gente até brinca, fala, parece que já é um critério diagnóstico em si, porque essa coisa de exigir o planejamento motor, a lateralidade, a gente costuma ver afetada com bastante frequência. E isso que ele citou, super inteligente, uma dificuldade que a gente considera assim tão trivial, né, na vida, isso sim é indicativo de uma dupla excepcionalidade, porque daí nós vemos um desempenho muito superior numa área e uma dificuldade muito grande em outra, que pode pelo menos chamar atenção para uma avaliação, né? É isso aí, doutora. Para a gente encerrar aqui, mais duas perguntinhas aqui dos nossos ouvintes. Tem muita participação aqui do ouvinte Bandeirantes, mas olha só, para registrar aqui, a Célia disse que a doutora Raquel é uma das minhas fontes confiáveis. Já saí do Vale do Ribeira para Campinas para ouvi-la numa palestra. Tem pergunta aqui do Laureano, ele quer saber a visão da doutora Raquel sobre o aprendizado em escolas normais para um público, né, que sofre dessas condições, porque também precisa encontrar uma boa escola com profissionais preparados, não é, doutora, para tocar o ensino adiante, não é? Essa é uma questão que a gente está sempre em discussão, porque a gente sabe que existe uma falta de preparo ainda, uma falta de capacitação, uma falta de apoio também para os profissionais da educação. Toda a questão da instituição escola, né, é complicada. Então, é um problema sério, mas a minha visão, por exemplo, é a da inclusão. Eu acho que nós temos condições. Eu, por exemplo, faço muito capacitação de profissionais da educação, de equipes pedagógicas, e eu tenho uma convicção de que sim, é possível que a gente adote práticas inclusivas nas escolas regulares, e eu acho que o lugar das crianças realmente é em escolas regulares, desde que elas tenham também o suporte que elas precisam. A gente ainda está longe de alcançar isso, a gente sabe disso. Alguns lugares estão mais avançados, outros ainda engatinhando, mas eu acho que é nessa direção que a gente tem que caminhar, na direção da inclusão. Ricardo e Cristina Sanches, ouvindo aqui, acompanhando, a Toninha Escatena, o Túlio Marcuga de Ribeirão Pires, a Luciana Altavista, a Ruteli Alves, o Marinho Lima, a Ângela Nedinha, o Evandro Lamoglia, a Gisele Mateus, Francine Vieira, a Marli Gomes, Silvio Stanzioni, Elis Freitas, José Damis, Nelly Melo, no chat do YouTube, o Carlos Ribeiro Borba, Lúcia Bernardo, Luciana Ferreira, e todo mundo perguntando aqui o nome completo e os canais digitais da doutora Raquel Del Monde. Então o ouvinte pode seguir e acompanhar a doutora Raquel no Instagram, @DRA de doutora, doutora Raquel Del Monde. Doutora Raquel Del Monde. Por lá tem sempre lives, né, entrevistas, uma troca aí com o público. A doutora está sempre ali na ativa, né, explicando e ajudando mesmo, né, a tirar todas as dúvidas sobre não só o que a gente tratou aqui ao longo do programa, mas também TDAH e outros assuntos, né, doutora? Uhum. É isso mesmo. Tem também no site que tem muitos textos para quem quiser se aprofundar um pouquinho. Então tem textos para o público geral, textos para terapeutas que queiram se aprofundar em algumas das características. Então tem bastante coisa ali. Doutora, queria te agradecer demais, viu, pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes, com o nosso programa no sábado de Carnaval. Ricardo Schinenberg também aqui assistindo, acompanhando a doutora no YouTube. Agradecer demais pela atenção, pelos esclarecimentos. A gente volta a se falar numa próxima oportunidade. Muito obrigada pela oportunidade e bom sábado a todos. Um abraço grande, bom Carnaval, doutora. Obrigada. 10h40.